Bom, para analisar o assunto, a gente faz conexão agora com a professora de Economia do INSPER, a Juliana Inhas Kessler. Boa tarde, professora. Qual que é a avaliação desse projeto apresentado há pouco, hein? Oi, Kelly, boa tarde a você, a todos que nos assistem. Olha, a gente tem realmente um projeto que tenta fazer aí um ajuste dentro aí do que o presidente chamou de justiça tributária, né? Está tentando diminuir aí, no caso, o imposto para pessoas que ganham menos. Tem, claro, uma tentativa nítida de compensação junto a pessoas que ganham mais e que, segundo aí o presidente, ou pelo menos segundo a sua percepção, pagam menos. Acho que a gente só tem que colocar dois poréns, talvez, dentro dessa história, né? É claro que para pessoas que ganham menos é importante se pensar em maneiras de reduzir esse impacto do imposto de renda, que pesa para todo mundo, né? Muito desse peso acontece porque as faixas do imposto de renda não foram adequadamente corrigidas ao longo do tempo. Então, esse problema é um problema para todos, pega muito mais, sim, pesa muito mais para as pessoas que têm menos renda, mas dentro dessa história falta explicar como é que de fato vai se compensar essa perda de arrecadação, porque não é pouca coisa. A gente está falando de 27 bilhões para um país que tem problemas, para um país que tem questões fiscais sérias e que aparentemente eles vão tentar compensar com quem ganha mais. Mas como? Né? De que forma? Qual é a proposta? Né? A gente sabe como vai acontecer para quem hoje tem renda de mensal até 5 mil. Mas tá, como é que vai ser a mudança da alíquota de fato para cada faixa dali para frente? Então, acho que esse é um ponto que falta uma resposta um pouco mais incisiva. O segundo ponto, que eu acho que é o que mais nos preocupa agora, é que essa medida vai totalmente na contramão de você conseguir segurar a economia e segurar o índice de preços, a inflação que tem sido elevada, né? A gente continua aí com uma perspectiva de inflação até o final do ano alta. Então, é importante a gente perceber que essa medida, ela traz, claro, uma percepção nítida de que o governo está injetando, como se ele estivesse injetando recursos na economia, né? De fato, ele não vai colocar a mão no seu bolso, mas ele vai deixar de receber. Isso aquece a economia, vai completamente na contramão das políticas monetárias que tentam segurar a inflação, e a gente tem que lembrar que inflação também é mais pesada para quem ganha menos. Então, a gente pode estar dando um benefício com uma mão, mas tirando um tanto desse benefício com a outra. A professora lembrou bem, né? Não tem milagre, né? Se tira de um lugar, tem que compensar de outro, inclusive em relação às próprias contas públicas, né? A gente vive um momento em que o governo ele é cobrado, né, em relação ao orçamento, né, a gastar menos, a ter uma organização mais transparente. Inclusive, falando de orçamento, o Congresso ainda nem votou o orçamento, né, que deveria ter sido definido em relação ao ano passado. Então, veja realmente como existe muita dificuldade em relação a isso neste momento, mas é uma medida que era uma promessa do governo, né, de ser apresentada. Então, existe, inclusive, impacto para o próprio recebimento do governo no momento de ajuste fiscal, né? Perfeito, existe um impacto na arrecadação, né, que é o que a gente chama de renúncia fiscal, nesse caso, é o governo abrindo mão do que ele deveria receber. Tem um impacto imediato, né? Essa medida, é importante a gente deixar claro que ela vale a partir de 2026. Né? Mas ela já cria na população uma expectativa de um desconto menor. Né? Então, é claro que isso vai gerar um aquecimento da economia, isso vai gerar uma percepção aí de que as pessoas têm mais renda, então isso aquece a economia. Né? Então, quando a gente olha esse efeito, ele pode não ser imediato agora para os cofres públicos, mas ele vai gerar uma expectativa de crescimento, ou pelo menos de mais recurso para que as pessoas gastem. Isso pode antecipar uma parte dos gastos, pressionar a inflação, e a inflação também piora as contas públicas, porque quanto maior for a inflação, maior vai ser a taxa de juros do lado monetário para conter isso. E as contas do governo crescem com os juros,
porque o governo tem hoje uma dívida muito elevada, né? Então, como você mencionou também agora há pouco, não tem como fazer mágica, não tem coelho para tirar da cartola, né? Na verdade, a gente vai tirar dinheiro de um lado, a gente tem que entender como é que vai cobrir essa conta e, eventualmente, se o arranjo for ruim, a população perde porque a inflação fica mais alta, porque os riscos aumentam, porque a dívida pública aumenta, porque os juros aumentam, né? Então, no final das contas, se essas medidas não forem muito bem estudadas, e acho que esse é um medo sério de muita gente hoje, é o quanto essas medidas foram realmente estudadas, quanto esses impactos foram calculados, considerando inúmeros cenários, para a gente ter certeza de que a gente não vai incorrer num cenário pior do que o que a gente tem hoje, né? A gente não quer um cenário em que a gente tenha recessão, inflação alta e uma população que não tenha renda para consumir o básico. Vamos ver como esse projeto vai caminhar agora no Congresso. Agora tem um outro assunto chegando importante, gostaria da sua análise também, professora, porque é o seguinte, o dólar fechou a segunda-feira em queda a R$ 5,68. Foi o menor patamar da moeda norte-americana, sabe desde quando? Desde novembro do ano passado. O mercado aguarda com otimismo as decisões dos bancos centrais do Brasil e também lá dos Estados Unidos, enquanto seguem atentos aos reflexos das tarifas do presidente Donald Trump. O que pode acontecer daqui para frente, hein, professora? Olha, muito provavelmente a gente vai ter aqui no Brasil, nessa reunião de agora, um aumento de 1% que já estava contratado, né? A gente já está escutando desse aumento desde a última reunião do ano passado, que apontava essa alta, já previa, né, essa alta. Acho que a questão é o que vai acontecer depois disso, né, Kelly? Porque a gente está falando da segunda reunião do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, à frente da instituição, à frente do Comitê de Política Monetária. Só que esses dois aumentos, o passado da reunião que a gente teve aí em fevereiro e da reunião que a gente tem agora, eram aumentos, como eu já mencionei, que eram previstos, já tinham sido deixados ali como uma herança ali do presidente Roberto Campos Neto. Nessa reunião agora, ele coloca mais o que provavelmente ele entende ser a condução de uma política monetária adequada para esse mandato dele. Ele e a diretoria, que passou por mudanças também no final do ano. Então, a gente vai conseguir entender qual vai ser, de fato, a prescrição da política monetária que ele deve seguir a partir de agora. O mercado está entendendo, na verdade, no final das contas, que a gente deve ter uma política monetária ainda restritiva aqui. Quando combina com o que está se esperando para a economia americana, claro que o cenário se cria uma percepção de otimismo. Mas a gente tem que lembrar que esse otimismo ele pode ser curto, ele pode ser centralizado, ele pode estar muito mais numa percepção de curto prazo do que de fato numa continuidade aí de crescimento e manutenção, sustentabilidade de uma economia crescendo a médio e a longo prazo. Agora vamos falar de um peso no bolso que já aconteceu, professora. O preço dos combustíveis subiu acima da inflação e do reajuste do ICMS em fevereiro. Enquanto o índice de preços ao consumidor amplo registrou alta de 1,31% no mês, os combustíveis subiram 2,89% em média. Parte disso é consequência do reajuste do ICMS cobrado sobre os combustíveis. Desde 1º de fevereiro, os estados passaram a cobrar um adicional de 10 centavos sobre a gasolina e 6 centavos sobre o diesel. É que é o seguinte, quando a gente fala de combustível, tem aquele famoso efeito cascata que vai chegar ao bolso do consumidor, né? Vai e não demora, né, Kelly? Porque combustíveis fazem com que os preços de tudo subam, né? A gente está olhando um produto que é central nas cadeias produtivas, primeiro porque muitas cadeias produtivas utilizam como matéria-prima, né? Os derivados do petróleo, no geral, como matéria-prima, combustíveis, nesse nosso caso em específico, por conta de fretes, distribuição de produtos, logística. Então, isso vai tornando o custo de produção mais alto, que faz ter um repasse muito natural para preços. A gente está hoje num momento em que a inflação de serviços tem
sido evidente ao longo dos últimos meses. Ela tem sido muito maior do que a gente tinha há alguns meses. Então, a inflação de serviços tem sido muito proeminente dentro aí do indicador, o que faz com que a gente comece a ter também pressões em preço de mão de obra. Quando o transporte fica mais caro, a mão de obra também começa a ficar mais cara no sentido de que os reajustes que passam a ser solicitados são maiores. Então, a gente pode estar realmente realimentando um processo inflacionário, o que deve mostrar que a gente tem um 25, um 2025, com uma inflação até o final do ano pressionada e acima da meta de inflação. E aí aqui a gente liga com o tema que a gente estava falando há pouco, uma inflação mais alta, riscos mais altos, é o consumidor pagando a conta de novo. E a gente sempre ligado à economia, porque tudo acaba no nosso bolso. Professora, muito obrigada pela análise, uma boa tarde, até a próxima. Até, Kelly, uma ótima tarde para vocês. Obrigada mais uma vez.